Buenas, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Ponto de Vista. Eu sou o professor Gildo e, como sempre, nesse canal gostamos de trazer assuntos que consideramos importantes para o dia a dia. Lembrando que, como professor, eu tenho uma didática e uma maneira de colocar as coisas de forma a não ser uma proposição sensacionalista. Eu não coloco nos meus vídeos urgente, bomba, não sei o que, vai acabar, o mundo vai acabar. Não, nada disso. Aqui nós debatemos assuntos seriamente. Eu sei que 90% das pessoas vão lá no YouTube ou no Facebook e pegam aquelas notícias que está escrito bomba, alguém não sei o que lá, destruiu não sei o que, e jogam isso na internet, compartilham sem nem ler aquele negócio. Porque, na verdade, tudo que tiver escrito bomba não é bomba nenhuma. É apenas uma forma de chamar a sua atenção para um assunto que não tem nada a ver com aquilo que eles colocam ali. Inclusive, colocam uma coisa e falam outra. Aqui não, aqui o que eu coloco é aquilo que nós vamos discutir. Quero agradecer o carinho de vocês que nos assistem, o carinho de vocês que se inscrevem no canal, o carinho de vocês que vão lá no YouTube e visualizam, ouvem. E gostaria de continuar pedindo, né, para que esse carinho permaneça. Mesmo quando vocês não concordam com alguma ideia, que vocês continuem abertos ao debate. Peço mais uma vez que vocês compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos sociais que vocês têm. Se você tiver um grupo social grande, compartilha lá. Nos dê essa força. Nosso canal cresce lá no YouTube e a gente vai poder melhorar as ferramentas, poder melhorar os debates, e os vídeos que estão aqui ficam aqui no YouTube para a gente discutir em outros momentos. Então, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Deixe o seu like, toque o sininho e, principalmente, se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. Entre os assuntos que eu gostaria de conversar hoje, mas durante a semana vou trazer para vocês outros assuntos, o nosso papo de hoje tem a ver com o assunto de hoje. Assunto que eu, como professor de História, gosto muito de debater. Eu escutei na grande imprensa, também nas redes sociais, que o presidente dos Estados Unidos resolveu sobretaxar alguns produtos brasileiros, porque o Brasil estaria aumentando de forma superficial o preço do dólar. E eu falei sobre dólar na semana passada, então vou continuar nessa linha. O presidente dos Estados Unidos não deixa de ter razão, ele é presidente dos Estados Unidos. Para ele, um produto brasileiro entrar mais barato no mercado norte-americano prejudica os produtores norte-americanos. Da mesma forma que um produto estrangeiro entrar mais barato no Brasil prejudica os nossos produtores. Tanto produtores primários da agricultura como produtores industriais. Isso é claro. A diferença é como nós tratamos e como eles tratam. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na Rússia, onde você quiser. E daí também não depende do se o cara é socialista, comunista, capitalista, liberalista. Isso é tudo conversa de quem não tem o que fazer aqui no Brasil. Porque chegaram a falar nos últimos 2 anos aqui que o Brasil viveu 15 anos de comunismo, que não sei mais o que. Olha, eu nunca vi tanta besteira. Até porque o Brasil, em momento algum, estatizou empresas. O Brasil, em momento algum, houve aqui a estatização das propriedades rurais. Não houve nada disso, nunca houve um processo de socialização no Brasil e não vai haver. Porque nós, brasileiros, prezamos a propriedade privada respeitosa e prezamos o empreendimento e o trabalho das pessoas. Então, vamos largar de mão com essas bobagens que se falam por aí e vamos nos dar conta de uma coisa. Nós somos um país gigante. Nós somos um país com uma economia muito grande. E nós somos um país mal gerenciado. Essa é a grande verdade. Porque, via de regra, salvo raríssimas exceções, nós colocamos um borra-botas para nos governar. E o cara tem a mania de ser capacho dos outros. E aí nós não temos autonomia e uma relação de país para país. Essa é a grande verdade. Então, o que aconteceu? Aquilo que historicamente vem acontecendo. Quando o atual governo assumiu e fez uns discursos antissocialistas, anti-Rússia,
Ele nem sabe que a Rússia não é mais União Soviética, que a Rússia não é mais socialista. Muito pelo contrário, o Putin lá é um cara de centro-direita. Tem nada a ver com socialismo na Rússia, mas ele acha que tem. A China é um país que tem um partido comunista que manda, mas tem uma economia de mercado, tanto que depois ele foi lá e se apaixonou pela China. E aí é que está o segredo da atitude do Trump agora. Mas já explico por quê. Muito simples. Falei num dos meus vídeos anteriores que o Brasil e os Estados Unidos são economias que competem uma com a outra. O Brasil produz soja, o Brasil produz ferro. O Brasil, a única coisa que nós não conseguimos competir com os Estados Unidos é na questão industrial ainda, porque nós não demos à nossa indústria condições de ela progredir. Toda vez que ela cresce um pouquinho, se cria uma economia absurda, se fala tanta besteira, e nós tivemos ainda a suprema burrice, tonguice, se vocês quiserem pensar aí, de nos últimos 3 anos, em nome do combate à corrupção, que é fundamental, que é primordial, que tem que acontecer, mas nós quebramos as maiores indústrias, as maiores empresas do Brasil. Acabou o emprego, a economia foi para o buraco e as pessoas não se deram conta. E os caras que disseram, não, o que acabou com a economia foi a corrupção. Esses caras não se deram conta que o que acabou com a economia foi o que destruiu a Petrobras, o que destruiu a Odebrecht, o que destruiu a JBS, o que destruiu N empresas no Brasil. Porque aqui no Brasil, em vez de você prender o criminoso, você quebra a empresa dele. E aí, essa empresa para de produzir, para de gerar emprego. Eu me refiro a um fato que aconteceu nas eleições da França, por exemplo. O ex-presidente Sarkozy chegou a ser preso na França por corrupção eleitoral. E nem por isso a justiça francesa ficou jogando na imprensa vídeos, áudios, não sei mais o que, de forma sensacionalista, que quebrasse as empresas da França. A gente nem sabe quem foram as empresas da França que deram dinheiro para o Sarkozy. Quer dizer, sabe porque sabe quem foram os caras presos, mas não sabe exatamente o nome das empresas, porque não vazou na imprensa. Porque os franceses protegeram as suas empresas. Nós, brasileiros, tínhamos que ter protegido nossa empresa. Botar bandido na cadeia, mas proteger a empresa que gera emprego. Tu tira o dono de uma empresa, o acionista majoritário da empresa, e o conselho elege outro para administrar a empresa. Tu não quebra a empresa. E nós estamos pagando uma conta da gasolina absurda, ridícula, dolarizada, de combustível, tudo, porque nós quebramos a Petrobras com tudo que se falou da Petrobras. Para prender, para investigar meia dúzia de corrupção, de corruptos, nós ficamos dia e noite, horas e horas na imprensa do Brasil e do mundo todo falando da Petrobras. Quebramos a empresa. E qual é o caminho que acharam os governos agora para recuperar a Petrobras? Dolarizar os combustíveis e os brasileiros pagam a conta. Mas quem quebrou a Petrobras não foi a corrupção. O que quebrou a Petrobras foi a forma com que ela foi exposta na mídia, na sociedade e no mundo todo. Isso quebra uma empresa. Se você tem um produto para vender e esse teu produto é mal falado, você não vende para ninguém. E é isso que nós não nos damos conta, é por isso que nós perdemos aqui. Mas voltando aos Estados Unidos, eles são países que produzem e são competidores nossos. Portanto, o Brasil só pode se dar bem na economia internacional quando ele comercializar em larga escala com economias complementares. E foi por isso que o Brasil saiu de comércio nenhum, por exemplo, com a China, com a Índia. E hoje, no caso da China, já é o maior parceiro comercial e a Índia vai se tornar com o tempo. Então, um país como a China, que tem uma grande produção industrial, mas tem uma grande necessidade de matéria-prima. Tem uma grande necessidade daquilo que nós podemos produzir. E aí sim, utilizando-se da sabedoria, do comércio estrangeiro, nós podemos lucrar com isso. Então nós temos que comercializar com quem é complementar a nossa economia. E temos que ter relações comerciais sérias, de igual para igual, com quem tem uma economia que é competidora com a nossa.
O Trump está certo defender os americanos. Eu gostaria que o Bolsonaro defendesse o Brasil e os brasileiros.